Boa noite a todos e a todas. Peço primeiramente desculpa pela demora. Nós estamos com um problema de entrar com Maria Bonomi na live, ela está tendo algumas dificuldades e a gente está tentando ajudá-la através do celular. Então, vamos começar e daqui a pouquinho a nossa parte técnica está ajudando, quem sabe ela consegue entrar e a gente consegue escutá-la. Boa noite, então, para quem não conhece, eu sou Denise, sou editora da Rio Books. A Rio Books é uma editora especializada em arte, arquitetura, design, paisagismo, que vem ao longo desses 30 anos trazendo pesquisas brasileiras, difundindo a pesquisa brasileira nessas áreas, junto com as faculdades federais, particulares. Então, a gente sempre tenta buscar o que é de melhor de nossas pesquisas, dos nossos educadores. Eu peço para vocês seguirem nosso canal no YouTube, ativar o sininho, que a gente está sempre trazendo coisas novas. Nós temos vários autores comentando sobre os seus livros, para vocês poderem conhecer melhor os nossos livros. Se inscreva no nosso canal, siga-nos no Instagram também, que a gente está sempre postando coisas, não só que nós fazemos, mas também cursos, eventos, lives, dentro das nossas áreas. A gente tenta divulgar também. Se você tiver alguma pesquisa, alguma coisa, nos procure, que a gente ajuda nessa divulgação também, ok? Hoje a gente traz um lançamento de mais um livro da nossa autora, Patrícia Pedrosa, e é sobre a Maria Bonomi. Então, é Maria Bonomi com a gravura, do meio como fim ao meio como princípio. Um livro maravilhoso, que foi muito bom fazer, com muito carinho. Nós trabalhamos nele, discutimos as fotos, Patrícia se empenhou já há um tempo para poder apresentar um bom trabalho. E não apresentamos tudo da Maria, porque não dá um livro só, mas fizemos um bom apanhado e dá para a gente contemplar esse trabalho maravilhoso. Hoje estará conosco nossa autora, Patrícia Pedrosa, já te chamando ela aqui, Maria Luísa Távora, nossa amiga também, sejam bem-vindas. Daqui a pouquinho, se tudo der certo, Maria Bonomi também estará aqui conosco. Eu quero agradecer, Patrícia, por nos dar essa oportunidade de fazer mais um livro seu, um livro tão rico, que vai deixar um legado, e já deixa, né? Já está deixando um legado maravilhoso para nossos artistas, pesquisadores, alunos, professores, público geral. Maria Luísa, muito obrigada também. E não posso deixar de falar que nosso livro está em promoção no nosso site, e quem comprando entre hoje e amanhã, a gente vai estar disponibilizando a dedicatória da Patrícia. A Patrícia mora em Petrópolis, mas vamos fazer aqui um mecanismo para poder levar os livros até ela autografar e depois despacharmos para vocês, essa dedicatória carinhosa. Ok? Boa live a todos. Patrícia, está em suas mãos. Obrigada, Denise. Boa noite a todos. É uma alegria dividir esse momento com vocês. Estou muito feliz. E eu vou pedir licença para começar essa live de trás para frente, né? A gente normalmente termina com os agradecimentos, eu vou começar com eles. Primeira estratégia para não chorar. Eu vou começar dessa forma, que assim eu começo. E aí eu conto para vocês também, dessa forma, um pouquinho da história desse livro, né? Eu quero começar a agradecer ao professor Carlos Terra. Ele é professor da EBA, foi meu professor na pós, né? Foi diretor da EBA, inclusive. E durante a pós-graduação, ele falou a todos, né? Que, na verdade, foi ele que me deu essa ideia de publicar o livro. Ele fala para nós que publicar uma pesquisa é cumprir a sua função de disseminar o conhecimento, né?
e, sobretudo, para quem tem bolsa. E eu fui bolsista do CNPq. Eu aproveito aqui também para deixar o meu reconhecimento à excelência da Universidade Pública e Gratuita, aos programas de pesquisa que fazem a gente conseguir fazer essa pesquisa e enriquecer o conhecimento, enriquecer a cultura, é assim que acho que a gente faz a cultura do país. E depois que ele me contaminou com essa ideia, eu fui a ele e perguntei, bem, Carlos, agora que eu estou já, né, contaminada, agora me mostra o caminho das pedras. E ele me levou pela mão e me apresentou a Denise. Né? Aí a Denise abraçou a ideia, a equipe dela é excelente, né? Sempre tudo pessoal muito carinhoso, e a gente começou então a trabalhar, a fazer essa gestação aí lenta. Patrícia, posso te interromper? Conseguimos, Maria Bonomi? Vou chamar ela aqui. Oi, Maria. Oi. Olá. Bem-vinda. Todos aguardando a sua entrada, ansiosos aqui, nós e todos os nossos convidados que estão aí. Prazer em conhecê-la. Tá ótimo. Tudo bem? Eu vou passar aqui a palavra para a Patrícia, que estava comentando aqui, falando sobre o livro, e depois a gente continua. Seja bem-vinda. Vamos lá, Patrícia, pode continuar. E prazer pelo encontro. Obrigada a vocês. A gente que agradece, Maria. Então, eu parei na história que aí o Carlos me apresentou a Denise, que acolheu o projeto, que me deu todo o apoio e tal, e aí a gente seguiu. Então, partimos para a aprovação. Né? Primeiro eu pensei assim, vou perguntar para a minha orientadora se está ok o texto, vamos, né? Se Maria também, as minhas duas Marias aqui, se a Maria também, bom nome, acha o texto ok, achou, vamos começar. Então, agora eu quero agradecer a Rocine Pérez, em memória, que ele nos deixou ano passado, a Emanuel Araújo e Regina Silveira, que gentilmente cederam as imagens. A gente já vai dizer aqui como é que essas imagens entraram no livro. Então, um agradecimento muito especial a eles. A equipe do Ateliê de Maria Bonomi, que me acolheu assim, de forma muito gentil, sempre muito prestativos, mandando imagens e fazendo toda essa conexão das informações. A Maria Luísa Távora, claro, que me acompanhou aí, a maior nome nesse todo esse caminho. E aí, estamos gestando, passamos aí um tempo gestando esse livro, entre idas e voltas, e ele vem à luz agora. Então, tá bem rico. Essa é a nossa capa, né, que foi assim, era essencial, né, Patrícia, para a gente colocar essa. Então, foi essencial para nós essa capa, e foi assim, quase praticamente de primeira, né, agora Patrícia, que a gente chegou. Parabéns. mostrou, fizemos essa capa. E aí o Henrique pode mostrar a próxima foto, que foi a foto que originou essa capa. Olha que foto, que trabalho lindíssimo, né? A escolha desse trabalho foi fundamental para direcionamento da escolha da capa e tudo mais. Aí eu queria que a Maria falasse um pouco sobre esse trabalho. É uma obra que era uma instalação que foi feita pela primeira vez na Venezuela, e depois ela viajou muito como instalação. Ela tinha uma bula, aí reproduz uma questão de pensamentos. Quer dizer, o pensamento que sustenta a obra, ele é gráfico. As camadas, outros materiais, são feitas para relembrar a questão das camadas que se imprimem uma em cima da outra. Quer dizer, é uma obra muito simbólica, é uma obra ambígua, mas é uma obra, não é de papel, mas, no entanto, eu considero uma gravura. E ela expande. Então, ela acontece sobre uma base que é gráfica, lâminas de fórmica, onde as pessoas escrevem e é desenhado, quer dizer, existe ela. E depois se seguem várias camadas de sal, de vidro, de carvão, de argila. Tudo isso tem um significado. A gente ficaria aqui horas falando do significado, a razão de estarem montando uma imagem que o horizonte do homem, a nossa mundo para mim, mas é uma gravura e ao mesmo tempo é uma instalação, e é uma instalação que existe com uma bula, ela bula que conta
como fazer, quais as medidas, assim, é mais ou menos um padrão, mas já interpretações, ela já foi realizada em Praga, ela já foi realizada em Ljubljana, realizada em Brasília, de maneira sempre diferente, mais em Curitiba, no Mon. Quer dizer, ela não é uma obra idêntica todas as vezes. Ela é uma obra que qualquer grupo pode criar e não precisa de mim. O conceito e a bula estão ali. Esse, para mim, é a ideia da instalação e a ideia da gravura, no seu novo sentido da gravura livre, da gravura conduzida por um pensamento gráfico. Está um pouco de estabilidade, né? Conduz gráfico. Oscilou um pouco, mas deu para ouvir a maior parte, Maria, deu bacana. A estabilidade dela está bem grande da internet. Parece que o da Maria Luísa estabilizou agora. Tá? Isso. Até agora. Então vamos. Vamos fazendo esse joguinho, gente. Vamos lá. O importante é que todo mundo fale, né? Vamos lá, Maria Luísa. Então, né, eu estou muito contente de estar aqui, né, nesse lançamento desse livro, né, um livro que é a dissertação da Patrícia, né, e onde ela revela, na verdade, nesse universo criativo da Maria Bonomi. Né. Toda essa pesquisa dela foi realizada no âmbito do programa de pós-graduação em artes visuais da Escola de Belas Artes da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Na verdade, o seu título, né, que é Maria Bonomi com gravura, do meio como fim, ao meio como princípio, na verdade, já dá a noção, né, das tensões, vamos dizer assim, do caminho da Maria Bonomi, não é? Que é um caminho de muitas reinvenções, não é? Transforma o conceito de gravura, subverte ações, materialidades. Vejam que ela falou agora aí dessa obra da capa, né, os materiais, a sua execução. Ela pensa, né, a gravura como uma linguagem autônoma, mas, na verdade, a gravura serve para ela como um pensamento gráfico que estrutura as suas obras. Ela, né, teve como iniciação em gravura nada mais, nada menos que Livio Abramo, né? Então não tinha melhor escola que um artista como Livio Abramo, que facultava liberdade aos seus aprendizes. E ela faz muito uso, né, dessa liberdade que o mestre, né, facultava. E, de certa maneira, ele, eu acho que deixou para ela, né, assim, e ela incorporou essa ideia de que você pensar nessa liberdade moderna, né, na verdade, implicava que você ia dar conta de uma aventura pessoal, né, na reinvenção da maneira de se apropriar dos procedimentos técnicos, né, multiplicando certamente as formas, né, de produção. Então, isso é esse o perfil mesmo da Maria Bonomi. É um trabalho de fôlego, do ponto de vista de pesquisa, a Patrícia já acabou de dizer, né? Enfim, muitos levantamentos, né? Mas, assim, há uma vantagem, porque a Patrícia, além de pesquisadora, né, ela é uma artista gravadora também, né? Ela também gosta do ensino, ela, né, sempre, vamos dizer assim, se ligou, se comprometeu com o ensino da prática de ateliê e o ensino também da história da arte. Então, ela conjuga, né, essas duas posições e ela comanda com uma felicidade incrível, né, análise das obras. São 18 obras da Maria Bonomi que compõem esse trabalho. E ela traz consistentes análises, né? Aquele olho de artista, né? Aquele olho que percebe coisas incríveis. Né? Então, vamos dizer assim, o próprio discurso, o próprio texto dela é algo bastante poético, né? E claro, né? Essa clareza assim, né? Do olho da artista. O livro compõe-se de 3 partes. Né? Ela começa dando ao leitor, né, essa noção das questões históricas da gravura. Né? Então, passa por vários
várias situações, vai falar da tipografia, das simbologias, né? Vamos dizer assim, a convivência da gravura com as tecnologias atuais, etc., de tal forma que a narrativa dela está pensando uma narrativa vamos dizer assim, de potência e, vamos dizer assim, sobrevivência da gravura, né? Ela está falando isso, ela tem autores, aqui não vou detalhar, mas assim, ela tem autores que trabalham, né, com essa questão da sobrevivência, né, da permanência, do anacronismo, tudo isso ela vai colocar. A segunda parte, essa primeira parte é uma parte histórica muito interessante, mas é importante dizer que todo o livro, todos os conceitos, todas as tensões que ela destaca, todas as subversões, tudo no processo histórico, eles sempre estão ancorados nas obras da Maria Bonomi, nessas 18 obras que ela trouxe. Então, é muito didático também. A segunda parte do livro, ela pensa a questão assim vamos dizer assim, do núcleo histórico daqueles anos, né, 1950, 70, no eixo Rio-São Paulo, e aí ela trata de várias questões. Eu gosto uma das questões que ela trata, que é vamos dizer assim, a posição paradoxal da crítica de arte, que celebrava, né, naquele momento de ativação da gravura, anos 50 até 70, eles celebravam a chegada, a presença, né, vamos dizer assim, a exploração moderna da gravura. Ora, a exploração moderna da gravura significava percebê-la como um meio de expressão, né? E assim, com isso, né, esse meio de expressão, vamos dizer que conforma liberdades, né? Porque as questões técnicas têm que se integrar, né, à produção estética. Mas, em contrapartida, né, boa parte da crítica daquele momento, celebrando uma gravura sendo moderna, ao mesmo tempo eles faziam exigências de manutenção dos ofícios da tradição da gravura. Então, era um pouco contraditório, né? Às vezes não se aceitavam algumas, vamos dizer assim, reinvenções ou reapropriações que ela fazia. Então, nesse sentido, né, vamos dizer assim, entre outras questões, essa questão da crítica que ela chama a atenção é muito importante. A terceira parte, né, é outra parte muito interessante, que vamos dizer assim, mostra bem esse trabalho, né, de historiadora da arte, né, de buscar, vamos dizer assim, significar o tempo, né, o recorte que ela está fazendo. Ela, na verdade, vai articular as questões da Maria Bonomi, né, as questões da obra da Maria Bonomi, etc., com também a produção de artistas importantes, que foram Rossini Pérez, né, falecido ano passado, né? Não foi esse ano, ano passado. O Emmanuel Araújo e a Regina Silveira. Ora, eles, né, fazem parte do que a gente chama de ativação da gravura. Eles são personagens, né, dessa ativação da gravura. E também são donos, né, desse tipo de comportamento que Bonomi tem, que é, né, inicialmente modernos, né, uma gravura inicialmente moderna, mas eles vão migrar, né, para questões do espaço, né, para questões outras, mas levando esse suporte gráfico, né, ele moldando, deslocando a gravura para o espaço, né, dando à gravura uma ideia de plasticidade, né, a questão plástica, não é só a questão gráfica, a questão plástica também vai acontecer. Então, eles também, né, esses três artistas, junto com a Bonomi, né, eles, na verdade, vão trabalhar a gravura como um espaço de criação, né? Isso é fundamental, né, na parte. E não só isso, quer dizer, quando está fazendo isso, eles, como a Bonomi, né, estão fazendo uma reflexão crítica, né, sobre esses conceitos, sobre essas abordagens. Na verdade, né, vamos dizer assim, a Patrícia tem muita coisa, né? É um livro bastante rico de pesquisas, que vem trazendo contribuição muito grande. Na verdade, ela tem um texto que vai ser adensado, isso é uma curiosidade, é uma coisa muito
muito interessante, ela densa o texto dela, ela dá uma outra espessura ao texto dela, com fragmentos da entrevista que ela conseguiu, né, com a Maria Bonomi. Então, vamos dizer assim, foi muito importante, e no livro ela traz a íntegra dessa entrevista. Ora, gente, a gente escutar a voz do artista, né, é uma oportunidade incrível. Eu digo mesmo, né, eu escrevi o prefácio e digo, é imperdível essa entrevista, né? Você lê essa entrevista porque é impressionante a riqueza. Maria Bonomi é uma pessoa, né, que tem, vamos dizer assim, uma performance crítica, reflexiva, muito acentuada. Então, a entrevista é uma beleza. E, sem dúvida, né, quer dizer, ela vamos dizer assim, marca, né, a posição da Bonomi nessa entrevista, né, é de uma pessoa sensível, né, sábia, mas também uma pessoa que, né, apresenta inquietações, né, porque ela está sempre antenada com as questões da contemporaneidade, do seu presente existencial. E aí eu chamo a atenção porque eu acho que, né, a Bonomi foi mais do que um objeto de estudo, vamos dizer assim, racionalmente pensando. Ela foi uma parceira da Patrícia. E essa parceria, vamos dizer, a qualidade que esse livro tem, né, as relações que ela estabelece, tem a ver com a generosidade da Bonomi, que recebeu-a em seu ateliê, né, e com toda, como a Patrícia já acabou de falar, com toda a generosidade, atendendo a tudo, puxando aqui, puxando obra aqui, puxando obra ali, mostrando uma coisa, mostrando outra, né? Uma pessoa entusiasmada com o trabalho da Patrícia. A questão de e-mails, né? Também trocou e-mails, né? A Patrícia trocava e-mails, então era uma coisa assim, muito importante, ela o tempo todo estava, né, entrando nesses contatos, etc. Enfim, foi uma generosidade muito grande para a então mestranda, né? A então não era a autora do livro, era a mestranda, né? Que tinha 1000 indagações. Então, eu acho que vamos dizer, esse livro, né? A qualidade desse livro, né? É também tributária, certamente, dessa pesquisa maravilhosa que Patrícia fez, mas é tributária dessa generosidade, né, de Bonomi, né, autorizando o uso de imagens. Então, isso tudo ajudou muito, né, facilitou muito o caminho da Patrícia. E é claro, né, que aí, né, emerge, né, um texto muito interessante, muito rico, com muitos elementos, né, com a argumentação da Patrícia está sempre baseada nas obras, ela consegue tudo, todas as obras que ela quis, ela consegue, qualidade, porque a Bonomi tinha fotos, né, já com qualidade, né, Patrícia? Não era a gente ali com a maquininha tirando, né? Não, ela tem todo, né, um acervo de imagens que ela, vamos dizer assim, abriu generosamente para a Patrícia. Então, eu fico muito contente, porque eu considero que esse trabalho da Patrícia, né, na verdade, é uma narrativa bem sucedida, né, para o campo da história da arte. Então, é de um interesse muito grande. Eu fiquei muito contente, né, e, enfim, Patrícia continua estudando, está fazendo o seu doutorado, ela não se cansou de mim, ainda me quer como orientadora. Aí, quem sabe, né, Patrícia, mais um livro vai aparecer aí, né? Nós estamos brincando com ela que todo ano sai um livro dela, ela está com a corda toda. Então, eu quero agradecer a Bonomi, né? Fiquei muito feliz também, Bonomi, da sua generosidade. Eu acho que você tem muito a ver com o sucesso que esse livro vai fazer, certamente. Querida, muito obrigada, muito obrigada. A tua aprovação é muito importante para mim, para esse trabalho, para o texto. E a tua orientação é uma orientação de mestra, assim, nossa, muito assertiva, e me dá uma liberdade, né? Você conduz, mas você não poda, né? E isso dá uma liberdade de trabalho muito grande. Eu só tenho a agradecer por isso tudo, agradecer a Maria, nossa. E trazer, né? Ela trouxe para
traz para essa reflexão, ela traz muito essa reflexão para a contemporaneidade. Você vê, na década de 70, já tem uma fala da Maria Bonomi falando que a arte sem tecnologia não sobrevive. Então, essa questão que ela faz dual, de trazer o que há de mais antigo na gravura, que é a xilogravura, e conjugar isso com as tecnologias, com a arte digital, com a arte fractal, todas essas experimentações dela, né, não cabem num texto que não tem uma liberdade, né? E essa liberdade você conduz muito bem na orientação. Não, mas ela tem um olhar reflexivo, né, sobre a arte, isso é muito importante, né? Por isso que não para, né? Não para, está sempre deslocando, o pensamento gráfico está sempre migrando para uma nova relação, sempre, sempre, né? Ela não para, é uma beleza isso, né? Ainda bem, né? Eu falo com a Maria, é um furacão, cada vez que eu converso com ela, eu saio desarrumada. Falo, opa, peraí, então ela me trouxe mais uma coisa para pensar, que eu vou ter que conjugar aqui com as minhas certezas. As minhas certezas sempre instáveis, né? Então isso é muito bacana. Ela sempre traz uma questão nova. Queria também só dizer assim, que com a Denise, né, essa aproximação da Rio Books com os trabalhos acadêmicos é muito importante isso, não é? Porque pesquisa não falta na universidade, falta exatamente, né, esse ritmo, um ritmo mais intenso, né, de apoio para a edição das pesquisas, né? Então, eu acho que é um trabalho louvável, né, dessa aproximação que a Denise tem com o mundo acadêmico, não é? Muito importante. E dá dá um fôlego, né? Dá uma janela, dá uma abertura, que é muito bacana. Né? E a Maria tinha conversado comigo antes, né? Falou assim, não se esqueça de falar do título, né? Que o título, né? Eu fiquei brincando assim, o título está entre pegadinha e trava-língua, né? Que fica, né, do meio como princípio, né? Do meio como fim, o meio como princípio. Eu queria só comentar rapidamente o foco disso, né? Esse trabalho acompanha a trajetória da Maria nesse momento moderno, né? Como a Maria Luísa falou, em que o meio ele é o fim último do produto, essa experimentação, essa madeira que ela traz viva para as suas impressões, né? Esse veio, a gravura como meio em si, que ela traz para a gravura, e ela faz esse caminho, né, de chegar ao contemporâneo, em que a gravura é o princípio, ou seja, o meio expressivo, a gravura é o princípio dos seus desdobramentos para todas as suas, como ela fala, né, para onde o meu pensamento se desloca, o meu pensamento é gráfico, né, mas essa liberdade que ela tem de levar para painel de concreto. Outra coisa que me encanta no trabalho da Maria Bonomi é essa vontade que ela tem de levar para o público, para o espaço público de circulação, deslocar, de fazer gravuras em grande formato e levar para o espaço público. Ela fala que a gravura tem que cumprir esse papel de aproximar as pessoas da arte, de fazer com que a arte esteja na vida, no dia a dia. Por isso, espaço público, por isso no metrô, né? Algumas fotos do livro, eu coloquei, porque quando eu cheguei a São Paulo para fazer a entrevista com ela, eu cheguei e fui direto para o metrô, e do metrô fui fotografando. A estação tal tem obra da Maria, estação tal tem obra da Maria, fui fotografando, né? E passei pelo Memorial da América Latina, que é um trabalho extraordinário, é um trabalho imersivo. As gravuras são grandes e você entra no túnel e as gravuras elas te envolvem em diversos materiais. Aí ela joga novamente dos materiais, vai do barro até os metais, né? O alumínio, o bronze, mexendo com aquilo tudo. E você é envolvido pela gravura, você é envolvido pela história, você é envolvido... Eu lembro que no dia eu falei com ela que uma das matérias dela era a memória, mexer com a memória, né? E trazer a gente, o corpo inteiro, para aquela vivência. Você vivencia aquilo ali, e a instalação é envolvida com espelhos, é um rebatimento ali, você sai dali impactado, né? Então, essa forma dela envolver a gente inteira com essa ideia gráfica é muito forte, né? É muito potente. E essa potência a gente traz para cá. Se alguém tiver perguntas, podem fazer aí através do chat. Olha lá, a Patrícia aqui. Como foi a seleção das 18 obras? Como você fez? Sim. Marília... A obra da Maria é extensa, né? E realmente foi muito difícil fazer a escolha. Eu me lembro que
a Maria Luísa me orientou, falou assim, pega todas as obras que você gosta e cola na parede. Imprime e cola na parede. Botei aquele monte de obra na parede e comecei a olhar. E todo dia eu ia olhando, escrevendo, e olhando para elas. E esse diálogo com as obras foi me apontando quais as obras tinham aquele salto, porque toda obra Maria dá um salto, né? Aquele salto que ela faz da gravura para esse campo ampliado. Onde ela desdobra a gravura. Então, eu fui pegando as obras que me davam argumento para mostrar esses saltos que ela dava. Então, toda obra escolhida, ela dá uma abertura. Então, esse foi o critério. Não teve um critério de tempo, eu não fiz um recorte temporal na obra dela. Eu fui buscando as obras que me davam essa abertura para discutir as transformações que ela fazia, os desdobramentos do pensamento dela, de onde ela é transgressora, quase todas, onde ela se expande. Né? Mas você vai de 57 até 2016, esse conjunto das 18, né? Então, é quase que a carreira dela, né? Mas, assim, você tem um limitezinho, uma latitude, né? Aí, grande. Eu lembro que eu estava terminando a escrita, entrei no site do ateliê e ela tinha publicado por Pessoara, que é uma mão grandona assim. Eu falei, vamos fechar com essa. Ela tinha acabado de publicar aquela gravura e colocou no site. Eu falei, vou usar essa. E fechei com aquela. E eu achei legal porque ela faz todos os dobramentos. A obra que eu abro, o livro, é Circunstantia, que é uma obra enorme em que ela pega as gravuras, digitaliza, amplia. Foi feito no Sesc Belenzinho. E suspende a 25 metros do solo e as gravuras elas fazem uma caixa aberta. Então, assim, é uma super instalação. Aquela obra vai se desdobrando depois que é desmontada. Né? Vai para o espaço público do metrô, vai para o espaço público do outro lugar. Então, essas questões que ela traz que são interessantes. Ela começa com essa obra totalmente ampliada e fecha com uma xilogravura. Uma xilogravura plena, né? Impressão sobre papel japonês, impressão com colher de bambu. Então, ela se dá essa liberdade enorme de fazer tanto a tradição da tradição, que é a colher de bambu imprimindo em papel japonês fininho, ou seja, a artesania, quanto um pensamento mais contemporâneo, mais aberto, que é digitalizar uma gravura e ampliar, né? E colocar em material biodegradável e dar curso a todas as suas movimentações. Aqui, na verdade, né, a gravura é um princípio estruturador da poética dela. Exato. Né? É isso que você diz aí. É o meio como princípio, né? Exato. Enfim, o meio como fim e o princípio, né? Enfim. Ela está ali, ó. Maria, fala pra gente. Oi. Oi. Ai, meu Deus. Vocês estão me ouvindo? Sim. Tá. Vocês estão me ouvindo? Então, sim. Agora que eu estou ouvindo vocês, eu não ouvi o tempo inteiro. Eu achei que vocês estavam dizendo uma porção de coisas fantásticas, eu queria dialogar, mas é impossível. Teve uma sabotagem aqui muito grande, acho que a pintura contra a gravura, foi impossível, eu perdi todo o vosso diálogo, perdi tudo. E tem pessoas mas vai ficar gravado, Maria. fantásticas que estão na plateia, até mandando mensagem. Como? Mas aproveita para falar, vai ficar gravado, eu vou te mandar depois para você ver como a gente falou mal de você, para caramba. Não, mas eu tenho certeza. Eu vou comentar só. Comente. Só pela questão que a gravadora que escreveu faz gravura, o que conhece. Isso foi um lance muito importante para mim, e onde se estabeleceu uma sintonia que era muito além da comunicação de uma aula, a comunicação de uma palestra, ou um artigo escrito aleatoriamente ou propositalmente para uma certa plateia. Então, de repente, a gente estava da gravura, e a experiência monótona, na verdade, ela não é. Ela é uma possível abertura para novas discussões, para novos planos.
da descoberta da linguagem plástica. E eu acho que isso ficou muito claro. O livro trata disso. O livro trata da importância da gravura como expressão e não apenas como técnica a ser praticada. Uma técnica servil dentro das escolas, de um ateliê. Ela é uma linguagem independente, com uma grande força e com de poder de transformação. É isso que a Patrícia deu relevo, isso que a Patrícia, digamos, iluminou, e para mim isso foi extremamente importante. Por isso que eu acho que o livro é quase um guia para os estudantes, para os professores, é um guia de libertação, é um guia de transmitir novas sensações, de abrir janelas do hábito do ensino da gravura, como ele é feito. Uma pena, né? Corta, né? Agora sumiu tudo de novo. Acho que voltou. Não se ouve, né? Mas a gente está te ouvindo. Pode falar, nós estamos ouvindo. Então, alô? Ah, bom, então Sim. entrou, porque aqui dá uma espécie de zumbi. Então, que ele tem uma certa simplicidade, ele não tem uma pretensão de um livro assim, um livro boutique, um livro que conquista. Ele quer ser algo muito básico, assim, um guia técnico, porém técnico da ideia, a como uma ideia tecnicamente pode usar as ideias é uma técnica de perceber o mundo. Esse que é o espírito desse livro, que muito me comoveu. Quer dizer, ela criou uma transparência na minha experiência de gravura, na minha experiência, digamos, até mais intimista, do que desde o partir da ideia, a não presença do design. E eu me senti muito, enfim, tranquila vendo que questão objetiva. Então, o livro, para mim, é muito objetivo, ele aumenta. Não ter charme, ele até é meio duro e tem questões que estão ainda para serem. Diz que o livro é de 2016. De lá para cá, enfim, o mestrado, né? De lá para cá, e ela captou isso. E a professora Távora colocou uma possibilidade dessa continuidade. Quando ela apresenta o livro, ela fala assim, de um ponto de vista mais acadêmico, mas com grande afeto. Ela diz como isso é importante que esteja acontecendo. Veladamente ela disse isso. Eu entendi isso, professora, não sei se a senhora falou isso, mas eu senti esse apoio, digamos, acadêmico e, ao mesmo tempo, firme. É esse. E eu me senti muito gratificada com isso. Obrigada, Maria. Agora, obrigada pela tua presença. Ficou todo mundo congelado, todo mundo parado, piscando. Pior você não sabe. É que, por conta dessa instabilidade da internet, já estão pedindo uma outra live para que você possa falar mais livremente. A gente já está comprometida. Teve... Obrigada a vocês pelo... Vamos fazer o sistema... Olha, Denise, muito obrigada pelo apoio também, viu? Denise, muito obrigada pelo apoio. E a professora que eu estou também agradecendo, porque com Patrícia houve mais conversa, mais coisa, mas muito pouca, Patrícia. É surpreendente como a gente falou pouco, na verdade. Você mergulhou
e você colocou uma ótima sementeira e fez isso frutificar, como você fez um trabalho sério de listagem, de descobertas da arte, desde o A até o Z. Obrigada. Das ferramentas, você faz gravura. Nós temos uma pergunta aqui, Patrícia, para você. Obrigada então, a você. A Rejane, a Rejane Porto, está perguntando qual dessas obras da Maria Bonomi você mais se identifica? Caramba, que pergunta difícil, Rejane. Que pergunta. É a parede toda, né? É a parede toda. A parede toda. É a parede toda. É difícil essa pergunta. Talvez. Não sei. Olha, tem umas incríveis. Se eu te falar que é uma que não entrou, que é nova dela, que a gente vai deixar uma curiosidade aqui, né? Eu falo que é sempre a última que é a mais interessante, né? Outro dia eu vi uma obra nova dela, Borbulhas, que me deixou encantado. Gente, como é que isso aqui é uma xilogravura desse jeito, né? Com esse movimento, com essa coisa toda. Mas isso é uma brincadeira. Do livro, eu vou até... tô com ele aqui, olha que lindo que ele tá. Vou mostrar para vocês. Do livro, talvez, não sei. Gente, olha só. Cada uma dessas obras me encantou de uma forma, sabe? Cada uma encantou de uma forma. Liberdade Condicional é uma obra que tem uma potência enorme, pela simplicidade do recurso que ela faz, que é virar uma matriz e colocando a mesma matriz de várias formas, e, ao mesmo tempo, de um rigor, de uma poesia muito grande. Circunstância que eu abri o livro, também é uma outra obra que me encantou por toda essa potência de que ela se desdobra, ela vai se transformando em outras obras. Talvez a da capa, tá vendo? Eu não sei. A da capa eu adoro, é uma obra linda, né? Foi por isso que eu falei, olha, eu não sei como é que a gente vai encaixar, né, Denise, nessa capa, mas a capa tem que ser essa aqui, né? Que é o máximo de desdobramento dela. Que é aí! Tá vendo? Essa não entrou, mas aí certamente vai entrar numa próxima. Isso mesmo. Tem mais uma pergunta aqui, da Juliana Nogueira. Olha aqui. Patrícia, o que você considera relevante quanto à sua experiência e história profissional na realização de sua pesquisa? Juliana, que pergunta bonita. Eu acho que o amor à gravura, gente. É o amor ao que eu faço, amor a essa história, amor à história da gravura. Eu acho que é gostar tanto disso, que acho que todas as camadas disso, tanto fazer, como estudar, como atualizar a história, como fazer parte dessa história, como incentivar o estudo da gravura é importante para mim. Então, acho que é isso, é esse entusiasmo, é esse amor que eu tenho pela gravura. Acho que faz toda a diferença. Aliás, isso é uma coisa que a Maria Luísa me falou no início, né? Eu procurei a Maria Luísa e falei assim, eu quero fazer, então, o mestrado. Vamos escolher, ela fala, escolha um artista, né, do Brasil, onde você possa ter bastante contato com essa obra, porque esse contato com a obra é mais importante do que todo o restante. Aí ela falou assim, olha, escolha uma obra, a obra de um artista, escolha um artista que você goste, porque você vai passar 2 anos trabalhando com isso. Se você não gostar do que você escolher, você vai enjoar. E é a receita mais acertada, porque realmente você gostar daquilo faz toda a diferença no desenvolvimento desse trabalho. Nós temos muitos comentários, muitas parabenizações, olha, é muita. Mas tem a diva Rita Michelucci. Então, ela fez um comentário que eu achei muito engraçado aqui, que fala assim, vou cortar os pulsos, porque eu não estou conseguindo escutar a Maria, porque a estabilidade indo. Diva Rita, nós vamos fazer outra live. Se inscreve no canal, que logo você vai receber essa notificação, porque realmente é uma pena mesmo a gente não conseguir, né? Todos nós fomos aqui descabelados, mas a gente vai ter muito. Sim, mas fique tranquila, vai dar tudo certo. Alguém mais? Alguma pergunta?
Ah, o autógrafo. Oi, João Paulo. Quero meu autografado, com certeza. João Paulo, ele está colocando aqui, eu quero meu autografado. Olha, só correr lá no nosso site, comprar, que amanhã eu subo para Petrópolis, eu mesmo vou levar os livros lá para pegar autógrafo, a dedicatória da Patrícia, então, só seguir lá, aproveita que está em promoção, e eu vou subir no final da tarde de amanhã para dar tempo de as pessoas comprarem. Olha, tem mais uma pergunta do André. Nossa formação contemporânea, junto aos grandes mestres Marcos Varela, Adir Botelho, Casuíra, certamente a inspiraram, não é, Patrícia? Certamente, certa e totalmente, certamente. O apoio do Marcão, que também fez mestrado, ele me incentivou muito a fazer, a pesquisa dele me inspirou também. Aí, nossa, o apoio do Cazu, o incentivo do Adir, sem dúvida, sem dúvida. Eles são um grande exemplo para a gente. Com certeza. Com certeza. É isso mesmo, são grandes artistas, né, que também são meus autores, e eu fico muito emocionada de outros livros, né, é muito bom ter artistas tão importantes, que agregam tanto para a nossa academia, né, para os alunos, é muito bom mesmo poder fazer essa difusão, né, de conteúdo. Olha lá, tem mais uma perguntinha aqui da Helena Gomes. Não sou da área. Como tomar mais conhecimento a arte da xilogravura? Mais conhecida. Mais conhecida. Conhecida. Eu estou sem óculos, gente. Desculpa. Sim, isso é muito importante. Olha, é como a gente está fazendo. A gente está sempre fazendo exposição, a gente está sempre divulgando o trabalho de um artista. E essa, assim, a Maria Luísa escreve direto sobre gravura. A gente está esperneando nesse caminho aí, de fazer essa história e deixar essa história à tona, né? Trazer ela à vista, digamos assim. Né? É isso. Incentivando, participando. Escrevendo para congresso, né? Seminário, fazendo workshop, tudo, né? É o nosso trabalho do dia a dia, né, Maria Luísa? Espernear em relação a isso. Espernear e bater pé. E é o que a gente tenta, né, tornar as pesquisas mais conhecidas através dos livros, levando os livros, né, pelo Brasil e internacionalmente também, porque os livros da Rio Books já estão fora do nosso Brasil, ainda bem, então muita gente conhecendo. A Patrícia, quando lançou o primeiro livro dela, o pessoal do Uruguai ficou assim, nossa, como eu consigo comprar, eu quero trazer para cá, mas ainda é muito caro esse nosso envio para fora, mas já estamos trabalhando para melhorar. Já temos algumas distribuições, mas ainda não para todos os lugares, mas logo, logo teremos, né, Patrícia? Sim, sim, já temos aí um caminho para isso, né? Isso temos mesmo. Novidade aí para sair. Isso, sempre novidades. Maria Luísa, quer falar mais alguma coisa? Não, queria dizer que eu fiquei muito contente, né? Você sabe quando o grande conforto do professor, né? Eu sou uma professora de vida mesmo, né? É ver, né, o sucesso do seu aluno, né? Ele chegar nesse ponto. Então, eu estou muito feliz, né? E mostrando que é o nosso dia a dia, a nossa rotina, né? Como ela se enriqueceu, né? Ela se transformou num livro, né, Patrícia? Então, a rotina de orientação, né, de refazer os textos, aquela coisa toda de pesquisa que às vezes, né, são coisas cansativas, pegam a gente em momentos difíceis da vida, né? No entanto, quando ela cresce, se enriquece como livro, nossa, né, traz muita felicidade. Então, quero parabenizar a Patrícia e você, Denise, a Rio Books, por estar, né, se aproximando desse processo, que é um processo, fazer pesquisa no país em qualquer área é difícil, gente, é muito difícil. Vocês veem agora aí a pandemia,
né? Nós, pesquisadores, que precisamos estar nos arquivos pessoalmente, precisamos estar diante das obras pessoalmente, nossas pesquisas estão, né, paradas, nós estamos substituindo por outras formas de pesquisa, mas elas não contemplam todas as questões, né? A gente não abre mão de estar diante da obra. A gente usa no trabalho fotografia, mas antes da fotografia, você não vai escrever nada pela fotografia, vai escrever pelo contato direto com a obra, que, no caso, aí a Patrícia teve a chance, né, de ir lá no ateliê da Maria Bonomi, ver tudo, ela viu tudo que quis, perguntou, quer dizer, isso é muito importante. Então, é isso, é pesquisar, né? Eu também sou uma pessoa que, né, gostei da gravura, gosto da gravura também, né, não sou da área da prática, faço, de vez em quando, umas gravurinhas, né? Mas, assim, a minha missão é essa, né? É trabalhar para a história da gravura ganhar uma consciência no universo da historiografia brasileira. É essa né, a minha missão de vida. Ok? Obrigada. Muito obrigada, Denise, pela oportunidade de estar aqui. Nada, que isso. Olha, eu tenho mais uma pergunta para a Patrícia, e com ela a gente encerra. Vamos lá. Patrícia, como você vê a gravura, a xilogravura, por exemplo, nesse momento onde o universo digital tem um chão cada vez mais sólido? Como você vê? Como mais uma oportunidade de desdobramento, como mais um espaço. A questão do digital não substitui, ele engrandece, é mais uma ferramenta, né? É mais uma possibilidade. Eu mesmo, a gente faz isso, a Maria Bonomi pegou uma xilogravura, ampliou, modificou, interferiu, o digital é mais uma ferramenta. E mais uma ferramenta extraordinária. Elas não brigam, elas se conciliam. Isso mesmo, é verdade, pura verdade, Patrícia. Só vem Só a crescer, a acrescentar. Reforça a potência, né? Isso. Reforça sempre a potência da estilo. Não tem essa história de né, alguma coisa ficar obsoleta, não. Para o processo criativo, para o processo imaginativo, a estilo está aí. Incrível, mesmo nesse universo da tecnologia, da imagem, etc., ela tem um papel a desempenhar, ela tem uma expressão, né, a ser encontrada com ela. E no livro eu falo isso, quantas vezes ela foi deixada para trás e quantas vezes ela foi resgatada pelo artista, pelas necessidades técnicas, e agora ela continua sendo resgatada. Ela é um movimento, né? Ela é muito viva. A xilogravura é de um movimento muito vivo. Isso mesmo. Muito bom. Gente, eu quero agradecer a todas. Pena que Maria Bonomi não conseguiu ficar tanto tempo, mas conseguiu falar. Se inscrevam no canal da Rio Books para receber logo, logo a notificação, o sininho, que vamos fazer outra live com a Maria Bonomi, para poder escutá-la melhor, né, Patrícia? Agradeço, Maria Luísa Távora, sempre com excelentes palavras, e você mora aqui no coração da família Rio Books. Patrícia, muito obrigada por mais uma vez, mais um lançamento. Eu agradeço. Pelo jeito aí, temos mais livros por aí, né? E vamos seguindo, né, nesse caminho, que é o caminho certo. Parabéns para todos, muito obrigada a todos que acompanharam a gente desde o começo. Desculpa a turbulência do comecinho, que não foi independente de nós, foi a estabilidade, né? Aproveita, o livro está em promoção, e até amanhã tem autógrafo, dedicatória da Patrícia, e muito obrigada a todos, e até o próximo. Muito obrigada a todos, muito obrigada, Maria Bonomi, Maria Luísa, muito obrigada eternamente, obrigada, Denise, e a todos que nos assistem, boa noite, muito obrigada por esse momento feliz, gente, valeu. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.